Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar a respeito das regras dos sinais. Vamos ver quando é que um número real é positivo, quando é que um número real é negativo, quando é que um número real é nulo, tá? E vamos também ver a respeito dos resultados das 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação, divisão, né? Quando é que o resultado é positivo, quando é que o resultado é negativo. Ok? Então vamos lá. Olha só, se você escreve um número diferente de zero que você conhece, por exemplo, 5, ó, esse é um número diferente de zero que eu conheço. Tem sinal na frente dele? Não tem. Então esse número aqui ele é positivo, tá? Qualquer número que você conheça diferente de zero, se não tiver sinal na frente dele, esse número ele é positivo. Ok? Agora, se você escreve outro número que você conhece, diferente de zero, ó, 6, por exemplo, e tem um sinal de menos na frente dele, né, que nós lemos menos 6, esse número aqui ele é negativo. Tá? Negativo. Ok? Então, ó, escrever um número diferente de zero que você conhece, não tem sinal na frente, positivo. Escrever um número que você conhece, diferente de zero, tem sinal de menos na frente, esse número ele é negativo. Cauê, se eu colocar um número que eu conheço, diferente de zero, com um sinal de mais na frente dele, ele é o que, Cauê? Ele é positivo também. Tá? Só que, quando esse número está sozinho, pessoal, né? Porque uma coisa é ter, por exemplo, ser uma adição. Por exemplo, se tivesse assim, ó, 3 mais 7. Aqui, esse sinal de mais aqui, de adição, ele é obrigatório, né? Para indicar que tem uma adição aqui. Agora, se vocês botam esse sinal aqui de mais e não tem nada na frente dessa expressão, mais 7, esse sinal aqui ele é totalmente desnecessário. Tanto é que eu poderia escrever isso tranquilamente assim, ó, 7. Mais 7 é a mesma coisa que 7. Ok? Como aqui em cima, onde tinha 5, né? Aqui em cima, eu poderia escrever isso como sendo o quê? Mais 5. Tá? Positivo. Mais 5 é positivo, 5 é positivo. Mais 7 é positivo, 7 é positivo. Até porque mais 5 é a mesma coisa que 5. Mais 7 é a mesma coisa que 7. Tá? O Cauê, eu estava pensando aí, você estava falando isso e eu reparei que é muito difícil. Eu até não me lembro quando foi que eu vi um número sozinho com um sinal positivo na frente. Veja, a justificativa é simples, né? Se é a mesma coisa, para que escrever mais 5 se você pode escrever somente 5? Aí é a lei do menor esforço, né? Para que se esforçar mais para botar um sinal na frente se você pode escrever esse mesmo número sem sinal? Ok? Ok, Caú. Agora veja só, você estava falando sempre assim. Se você escrever um número que você conhece diferente de zero, por que, Caú, você fala diferente de zero? Zero é o quê? Zero é positivo, zero é negativo? Olha só, deixa eu escrever o zero aqui. Zero, pessoal, ele não é positivo nem é negativo. Zero é nulo, tá? Nem positivo nem negativo. Por sinal, ele é o único número real que é nulo, tá? Todos os outros números reais são positivos ou negativos. O único número real nulo é o zero, ok? Ok, Caô, agora, por curiosidade, e menos zero? Veja só, menos zero é a mesma coisa que zero, tá? Menos zero é a mesma coisa que zero. Se você quiser, até para completar aqui, nós já escrevemos zero, já escrevemos menos zero, vamos escrever mais zero também, tá? Mais zero é a mesma coisa que menos zero, que é a mesma coisa que zero, ok? E é muito difícil você ver alguém escrever isoladamente menos zero ou mais zero, né? Ah, resposta. Ah, minha resposta deu mais zero. Você não vê esse tipo de coisa. A sua resposta, professor, a minha resposta deu menos zero. Você não vê esse tipo de coisa. Por quê? Porque normalmente se coloca o quê? Zero. E, mais uma vez, a lei do menor esforço. Para que botar menos zero? Para que ter que escrever esse traço a mais do menos, se você pode botar
simplesmente zero, tá certo? Agora, tá errado escrever menos zero? Não, só que é totalmente desnecessário, assim como é totalmente desnecessário escrever simplesmente mais zero, totalmente desnecessário, ok? Ok, Caô, agora veja só, mais uma dúvida. E por que você falava sempre assim? Se você escrever um número que você conhece, por que se você conhece? É o seguinte, ó, olha para uma situação como essa aqui, ó. Se eu escrevo aqui x, essa letra x está representando um número, né? Quando você, na matemática, né? No português não, mas na matemática, quando você vê um x, esse x normalmente está representando um número, ok? E você não conhece esse número, ok? Então, aqui é uma situação à parte, como também podia ser assim, menos x, tá? Então, nesses dois casos, tanto do x quanto do menos x, você não conhece o número, ok? Então, não dá para você classificar como positivo, como negativo, como nulo, não dá. Tá? E isso aqui seria um assunto para um outro vídeo, tá? Eu não gostaria de me aprofundar nisso aqui. Tá, Caô, beleza, você não quer se aprofundar nisso aqui, mas faz o seguinte, diz só pra gente, sem explicar, não precisa explicar não. X é positivo ou é negativo? Não sei. E menos x, Caô, é positivo ou negativo? Também não sei, tá? Mas eu só explico isso melhor num próximo vídeo aí que eu, quem sabe aí, faça até em breve. Ok? Então vamos lá. Beleza, pessoal, coloquei aqui, ó, regra que vale tanto para a multiplicação como para a divisão. Qual é a regra? Se os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Pô, Caú, não entendi não. Veja só, vamos botar uns exemplos aqui que fica mais fácil de você entender. Exemplo, 5 vezes 3. Perceba que 5, ó, ele está aqui, ele não tem sinal. Se ele não tem sinal é porque ele é positivo, né? Ele é diferente de zero e não tem sinal, então é positivo. O 3 também, diferente de zero e não tem sinal, então é positivo. Sinais iguais, positivo e positivo, vai dar o quê? Positivo. Então eu já sei que vai dar positivo e aí eu faço a conta normal. 5 vezes 3 que dá o quê? Dá 15. Ok? Agora deixa eu botar um outro exemplo aqui. Se fosse o seguinte, menos 5 vezes 3. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos analisar logo o sinal? Ó, o 5 está com um sinal negativo na frente dele. Então, menos 5 é um número o quê? Negativo. O 3 não tem sinal na frente dele. Então, é o quê? Positivo. Opa, um é negativo e o outro é positivo. Na multiplicação, vai dar o quê? Vai dar negativo. Por quê? Porque na multiplicação, se os sinais forem diferentes, vai dar o quê? Negativo. E agora, ó, eu já fiz o julgamento do sinal, eu já sei que é negativo. Agora eu vou fazer a multiplicação sem me preocupar com os sinais. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Como eu já tinha colocado o menos na frente, deu menos 15. Veja que menos 15 é um número o quê? Negativo. Ok? Vamos continuar, vamos fazer mais. E se tivesse assim, por exemplo, 5 vezes menos 3. Opa, 5 não tem sinal na frente, então ele é positivo. 3 tem um sinal negativo na frente. Opa, então menos 3 é o quê? Negativo, tá? E eles estão sendo multiplicados, ó. 5 vezes menos 3. Sinais diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Multiplicação com sinais diferentes dá o quê? Dá negativo. Então vai dar negativo. E agora eu faço as contas sem me preocupar com o sinal. 5 vezes 3 dá quanto? 15. Como já tinha um menos na frente, resultado menos 15 é um número o quê? Negativo. Ok? Outro. Continuar trabalhando. Gostei de trabalhar com 5 e com 3 aí. Continuar. Deixa eu ver. Por exemplo, eu poderia ter o seguinte, ó. Menos 5. Não, Cauê, essa já foi. Ó, ali, ó. O segundo exemplo foi esse. Calma, rapá. Menos 5 vezes menos 3. Tá? Vamos lá. Multiplicação, ó. Aqui é uma multiplicação. Aí eu estou querendo saber logo o sinal do resultado, se é positivo ou se é negativo, tá? Vamos lá, 5 está com um sinal de menos na frente, então menos 5 é o quê? Negativo. O 3 está com um sinal negativo na frente dele, então menos 3 é o quê? Negativo. Então eu estou multiplicando um número negativo por outro número negativo. Opa, na multiplicação, sinais iguais dá o quê? Dá positivo.
Então, ó, isso aqui vai dar positivo. Detalhe, se eu sei que vai dar positivo, eu preciso colocar o sinal de mais aqui na frente? Não, é desnecessário. Está errado se colocar? Não, mas é desnecessário. Então, agora eu vou fazer a conta sem me preocupar com os sinais. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Então, veja que essa multiplicação deu, o resultado deu positivo. Mas, Caú, os dois eram negativos, Caú. Menos 5 é negativo e menos 3 é negativo. Não era para dar negativo, não? Não, porque na multiplicação você vai analisar os sinais. Se os sinais forem iguais, o resultado tem que dar o quê? Positivo. Tudo bem, os dois são negativos, mas os dois sinais são iguais. Um é negativo, o outro é negativo também, sinais iguais. Aí vai dar o quê? Positivo. Ok? Veja que nós fizemos aí vários exemplos, mas todos com multiplicação. Podemos fazer também com divisão. Tá? Olha só. Exemplo, 10 dividido por 5. Tá? Para quem já sabe divisão, né? 10 dividido por 5, ou até para quem não sabe divisão, né? Mas aí, para quem não sabe, não vai se preocupar em como foi que eu fiz a conta, mas vai se preocupar só com o sinal do resultado, tá certo? Então, veja só, 10 é um número positivo, né? Porque não tem nada na frente dele, não tem nenhum sinal na frente dele, é positivo. 5 também é positivo, porque não tem nenhum sinal na frente dele. Mas esses dois números estão sendo divididos, né? E aí, qual é o sinal do resultado? O sinal do resultado é positivo, né? Porque ó, esse é positivo dividido por outro positivo. Oi, na divisão, sinais iguais dá o quê? Dá positivo. Preciso escrever o sinal de mais aqui? Não, porque quando o resultado é positivo, você não precisa botar o sinal de mais, é desnecessário. E agora eu vou só fazer a conta. 10 dividido por 5 dá 2. Ok? Outro. Se tivesse assim, 10 dividido por menos 5. Tá? Isso até é difícil a gente encontrar expressões como essa, porque geralmente a gente evita deixar o denominador negativo. Mas isso não é uma obrigação, é só uma coisa que a gente normalmente faz. Mas vamos lá. 10, que é um número positivo, porque não tem nenhum sinal na frente dele, dividido por menos 5. Menos 5 é um número negativo, né? Porque 5 está com um sinal de menos na frente dele, então é um número negativo. Ora, qual é o sinal do resultado? Se eu tenho um número positivo dividido por um negativo, opa, sinais diferentes. Na divisão, sinais diferentes dá o quê? Dá negativo. Então isso aqui vai dar o quê? Menos 2. Outro, ó, exemplo. Se fosse assim, menos 10 dividido por 5. Vamos lá, eu tenho uma divisão. O numerador é negativo, né? Porque tem um número 10 que eu conheço com um sinal de menos na frente dele, então esse número é negativo. O denominador é positivo, porque não tem sinal na frente dele, tá? Opa, então peraí, eu estou dividindo um número negativo por um número positivo. Peraí, na divisão, se os sinais forem diferentes, o resultado é o quê? Negativo, tá? Aí veja, eu sou obrigado a botar o sinal negativo aqui, porque quando o resultado é negativo, obrigatoriamente você tem que botar o sinal. Agora, se o resultado é positivo, como foi o caso aqui, ó, aí você não precisa botar nenhum sinal na frente do 2, como foi o caso. Ok? Então, ó, negativo dividido por positivo vai dar o quê? Negativo. Por quê? Porque tanto na divisão quanto na multiplicação, quando os sinais são diferentes, dá negativo. Já se os sinais fossem iguais, daria o quê? Positivo. Já fiz o julgamento do sinal. Agora eu vou fazer a divisão sem me preocupar com o sinal. 10 dividido por 5 eu sei que dá 2. Como já tinha um menos aqui na frente, a resposta é menos 2. Ok? E só mais um exemplo. Ó, deixa eu botar aqui. Exemplo. Menos 10 dividido por menos 5. Tá? Veja, eu quero efetuar aí uma divisão. Só que aqui em cima eu tenho menos 10, que é um número negativo, né? Porque tem um sinal de menos na frente e eu conheço esse número 10. E essa parte aqui de baixo também é negativa, né? Por quê? Porque eu conheço esse número 5 aqui e ele está com um sinal negativo na frente dele. Então, tanto o que está em cima quanto o que está embaixo são números o quê? Negativos. E entre eles existe uma o quê? Divisão. Opa, peraí, divisão com sinais iguais, né? Porque os dois são negativos, então são iguais os sinais.
Divisão com sinais iguais, o resultado dá o quê? Positivo. Preciso indicar o sinal aqui da resposta, já que ele é positivo? Não, eu não preciso escrevê-lo. Então agora eu vou fazer a conta sem me preocupar com os sinais, que o julgamento do sinal eu já fiz. Agora é só a conta. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. Ok, pessoal? Beleza, pessoal. Então vamos trabalhar agora com as regras dos sinais da adição ou subtração, tá? Então deixa eu botar aqui um exemplo. Ô, Caô, você está esquecendo de fazer a tabela. Pessoal, para adição ou para subtração, não tem tabela, tá? Mas vamos tentar entender isso aqui de outra maneira. Olha só. Exemplo, 5 menos 3. Qual é a ideia aqui? Por exemplo, se eu tenho 5 objetos e eu tiro 3, eu só fico com 2 objetos, ok? Exemplo, menos 3 mais 5, tá? Pessoal, um erro muito comum, que é o seguinte. Professor, eu já sei, isso aqui, professor, vai dar negativo. Sabe por quê, professor? Ó, menos 3 é negativo e mais 5 é positivo. Negativo com positivo, sinais diferentes dá negativo. O que você acha, professor? Está errado. Está errado porque você está querendo usar uma regra que só vale para multiplicação ou divisão. Não tem multiplicação aqui, não tem divisão aqui. Você não pode usar essa regra, né, de que sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo. Só vale na multiplicação ou na divisão. Pô, Caú, então como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou sugerir que você pense da seguinte maneira. Toda vez que você tiver um número negativo e um número positivo e não for nem multiplicação nem divisão, ó a sugestão. Menos 3, você está devendo R$3 para alguém, tá? Toda vez que o número for negativo, pense que você está devendo esse valor para alguma pessoa. E o número positivo, você encara o seguinte, alguém está te devendo. Então, ó, você está devendo R$3 para alguém e tem outra pessoa que está lhe devendo R$5. No final das contas, quanto é que vai dar isso? Aí você pode pensar o seguinte, poxa, se a pessoa que está me devendo me pagar R$5, eu vou pegar esses R$5, vou pagar os 3 que eu estou devendo a outra pessoa e ainda vou ficar com o quê? Com R$2. Ok? Outro exemplo. Se tivesse assim, menos 5 mais 3. Vai olhar para sinais iguais, sinais diferentes? Não, isso aqui não é nem multiplicação nem divisão. Então vamos lá. Esse número é negativo, menos 5, então é você que está devendo. Esse número é positivo, opa, estão devendo a você. Então o que acontece? Se a pessoa que está te devendo pagar os R$3, você vai pegar esses R$3 e vai pagar uma parte da sua dívida de R$5. No final das contas, o que vai acontecer? Você vai ficar devendo só R$2. Como é que eu indico que eu estou devendo R$2? Menos 2. Ok? Outro exemplo. Menos 5, menos 3. Sinais iguais, professor, dá positivo. Não, rapaz, isso rapaz ou senhorita, isso é só na multiplicação ou divisão, tá? Aqui você tem que interpretar como menos 5, você está devendo R$5 para uma pessoa, menos 3, você está devendo R$3 para outra pessoa. No final das contas, você tem uma dívida de quanto? De 8. Porque você deve 5 para um e deve 3 para o outro. No final das contas, você tem uma dívida de 8. Como é que eu represento uma dívida de 8? Menos 8. Ok, pessoal? Ok, professor, eu entendi. Mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Veja, essas situações aí que você colocou de que eu estava devendo tanto para uma pessoa, outra pessoa estava me devendo não sei quanto. Esses exemplos que você deu, professor, todos eles você consegue raciocinar mentalmente, né, e chegar na resposta. Agora, e se os valores forem altos, Caú? Como é que eu vou fazer isso? Ok, pessoal, então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Ó. Menos 14 mais 97. Olha um erro comum, né? Primeiro, tem dois erros aqui que eu acho que os alunos cometem. Vê só. Primeiro erro.
Ah, um é negativo, o outro é positivo, sinais diferentes dá negativo. Você não pode raciocinar dessa maneira porque essa regra é só da multiplicação ou da divisão. Aqui não tem multiplicação, não tem divisão. Então, se raciocinar desse jeito, está raciocinando errado, né? Pode até ser que por coincidência dê certo, mas está raciocinando errado, né? Outro erro muito comum é o seguinte, é na segunda parte do raciocínio. Mas deixa eu, então, encaminhar logo essa primeira parte. Vê, encare menos 14 como sendo o seguinte, você está devendo R$14 a uma pessoa, tá? E encare o mais 97 como sendo o seguinte, outra pessoa está te devendo R$97, tá? Veja só, se essa pessoa aqui está te devendo R$97, se ela te pagar, você vai pagar para essa pessoa aqui R$14 que você estava devendo e ainda vai ficar com dinheiro. Então, no final das contas, você vai ficar com dinheiro. Então, o resultado é positivo, tá certo? Então, eu já sei que o resultado é positivo. Se é positivo, eu não preciso botar o sinal de mais aqui. Não está errado, mas é desnecessário, tá? E agora eu vou me preocupar com o valor numérico aqui. O sinal eu já sei que é positivo. E o valor numérico? Agora, como esses valores estão altos aqui, 97, 14, eu vou montar aquela subtração, tá certo? Só que aí qual é o segundo erro que muitos alunos cometem? Eles querem, se veio 14 primeiro, que agora você vai botar os valores aqui sem os sinais, tá? Mas se veio 14 primeiro, eu vou botar primeiro o 14 aqui e depois eu vou botar o 97 embaixo. Não. Quando você arma a subtração, o valor maior sempre tem que ficar em cima, tá? E quando eu falo valor maior, pessoal, é desprezando os sinais, tá? Esqueça os sinais aqui. O 14 está com sinal negativo. Esqueça o sinal do 14. Eu quero pensar só no 14 agora. E aqui eu quero pensar só no 97. O que tem o valor maior em cima, desprezando os sinais, e o valor menor embaixo. Tá? E agora você vai fazer a subtração. Né? 7 menos 4 dá 3. E 9 menos 1 dá 8. Ok? Então isso aqui vai dar 83. Caú, mas você fez as contas ali em cima desprezando os sinais e pode, porque eu já fiz o julgamento do sinal. Eu estou devendo 14 a alguém e tem alguém me devendo 97. Então, se essa pessoa que está me devendo 97 me paga, eu pago os 14 que eu estou devendo e eu ainda fico com quanto? Com R$83. Né? E é positivo por quê? Porque se eu botasse negativo aqui, eu estaria dizendo que eu estou com dívida ainda. Eu não estou com dívida, né? Eu vou ficar com R$83 para mim. Ok, pessoal? Beleza, pessoal. Então vamos agora para o último exemplo da nossa aula. Olha só. E se aparece assim, menos 43 menos 135. Como fazer isso daí? Ora, não tem multiplicação, não tem divisão. Então, não tem essa de sinais iguais da positivo e sinais diferentes da negativo. Não pode usar isso aqui, tá? E lembre-se, se o valor está negativo, indica que você está devendo a alguém. Se o valor está positivo, é porque alguém está devendo a você. Beleza. Menos 43, você está devendo R$43 a uma pessoa. E menos 135, você está devendo R$135 a outra pessoa. Pessoal, vocês concordam que o resultado final disso daí vai ser uma dívida? Porque são duas dívidas. Você está devendo R$43 a uma pessoa e está devendo R$135 a outra pessoa. Então, o resultado disso daí tem que ser uma dívida. Como é que eu represento dívida? Com um sinal o quê? Negativo. Tá? E agora eu tenho que juntar as dívidas. Como é que eu junto as dívidas? Ora, é a adição que você está acostumado. 43 mais 135. Armei a adição tradicional e vou fazer as contas. 3 mais 5, 8. 4 mais 3, 7. E aqui só tem o 1, fica o 1 mesmo. Isso daí vai dar menos 178. Ok? Então veja, quando eu raciocínio com negativo é porque eu estou devendo. Estou devendo 43, estou devendo 135, fica claro para mim que o resultado vai ser uma dívida, né? Vai mostrar quanto que eu estou devendo, sinal negativo, né? E aí eu preciso juntar as dívidas. É por isso que eu uso uma adição para juntar as dívidas. Tá certo, pessoal? Então vejam, eu não vou trabalhar com multiplicação nem com divisão com valores mais altos. Por quê?
Porque se você sabe multiplicar, você sabe trabalhar com uma multiplicação, mesmo que tenha valores negativos envolvidos. Por quê? Primeira coisa que você faz, você verifica qual vai ser o sinal do resultado, né? Aí usa a regra de sinais da multiplicação, né? E aí depois você faz a conta que você já está acostumado a fazer, né? Caso você já saiba multiplicar, né? Divisão é a mesma coisa, se preocupa primeiro com o sinal do resultado. Depois você vai fazer aquela divisão que você está acostumado a fazer, caso você saiba dividir. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.